Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Tudo bem com vocês? Bom dia! Ai, que linda, Sheila! Bom dia! Que bom, adoro! Adoro essa energia boa. Floripa tá um dia maravilhoso. Aqui tá nublado. Aliás, tem 3 semanas que só chove em Brasília, gente. Só chove, mas chove assim. Não é chuva, não, é dilúvio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Green Lares. Bom dia, Paulo Figueira. Que eu não gosto que chame ele de outro nome. Bom dia, Andréia. Bom dia, Luana. E aí, gente, vamos falar sobre estratégia de vendas e treinamento de corretores hoje? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Antônio. Bom dia, gente. Bom dia. Nós estamos começando a ter. Acertei, né, Paulo? Nós estamos começando a acelerar, né, nos conteúdos. A gente está entrando cada vez mais em conteúdos mais avançados, né? E é isso que eu quero construir com vocês ao longo desse ano. É óbvio que também não dá para falar tanta coisa estratégica, mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a gente está agora falando sobre fluxo da incorporação imobiliária. E são 7 semanas falando sobre fluxo de incorporação. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai encerrar o assunto fluxo da incorporação imobiliária em 11 de março, tá? Até dia 11 de março, porque é óbvio que a Carol aqui já planejou tudo, né, gente? As lives estão planejadas até maio. Eu já tenho os temas das lives até maio. Então, até dia 11 de março, precisamente 11 de março, a gente fala sobre o fluxo da incorporação imobiliária. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, como eu já falei algumas vezes, o que a gente está desenvolvendo aqui é como se fosse uma série do Netflix mesmo. Você tem que acompanhar. Não adianta você assistir a live de hoje e não ter assistido a de ontem, porque eu montei esse conteúdo sequencial mesmo. Por quê? Porque o fluxo da incorporação é uma sequência de atividades para a gente gerar uma incorporação imobiliária eficiente, competitiva, com rentabilidade, por aí vai. E é exatamente isso que eu ensino nas minhas aulas e nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, por aí vai. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu recebi algumas mensagens de pessoas: Carol, por onde que eu começo a ver as lives? Pelo começo. Se você está chegando aqui hoje, eu falo isso porque a gente teve um crescimento bom aí, também feliz por isso. A gente teve um crescimento aí nos seguidores no Instagram, e tem muita gente nova chegando, e tem gente que meio que caiu de paraquedas. Então, meu conselho para você volta no IGTV, volta no grupo do Telegram ou no canal do YouTube e comece a assistir a partir da aula do dia 4 de janeiro. Não tem como queimar etapa. Por que eu estou falando isso? Me bota para falar lá na velocidade 2, gente. Me bota lá para falar rapidinho. Eu assisto muito vídeo assim. Porque senão você não vai entender, né? Você vai ficar... O que a Carol está falando? Você tem que entender a sequência. Eu recebi algumas perguntas assim: Carol, mas por que a gente faz isso e não aquilo? Já falei isso num vídeo lá atrás, né? Então, eu preciso que vocês realmente acompanhem esses vídeos do início ao fim. Gente, o sol abriu aqui agora, eu tô super estourada no vídeo do YouTube, tá? Mas é o que tem para hoje, vai ser eu assim, estourada mesmo, não tem muito o que fazer, não. Nossa, tá super... Olha o sol como tá. Enfim, então vamos lá. Hoje, a gente vai falar sobre estratégia de vendas e treinamento de corretores. E aí, o que acontece? Bom dia, Negro Gato Amorim. Bom dia.
E aí, o que acontece? Uma outra coisa também. Eu vejo que muitas pessoas pedem para solicitar participação nas lives, né? A gente vai ter esse momento, tá? Não é agora, porque eu sou bem tia da escola, tá, gente? Eu sou bem professora mesmo. Eu acho que primeiro eu vou concluir todas essas lives que são básicas, que na minha visão é o conhecimento básico que você tem para a gente começar a falar sobre incorporação imobiliária. Então, eu quero dar esse conhecimento básico para vocês nessas lives. A gente termina no dia 11 de março. E a partir daí a gente começa a avançar. E aí eu vou falar sobre fundos de investimento imobiliário, captação. Aí a gente começa a viajar um pouco mais. Mas até agora, a gente só está no conhecimento básico, no arroz com feijão, né? Alinhando todo mundo, para todo mundo entender o mesmo assunto como eu entendo, né? E depois a gente começa, então, a falar das particularidades do negócio, como é que eu monto uma SPE, uma SCP, aí eu vou para o detalhe. Mas até a gente finalizar digamos assim, esse conhecimento básico, ainda não consigo, viu, Sérgio? Eu vi que você já deu um likezinho aí. Mas depois, gente, eu quero muita participação, quero muita gente, vocês vão entender. Eu tenho planos ambiciosos, meus queridos. Planos ambiciosos para 2021, vocês vão entender depois. Então, vamos lá, vamos falar de estratégia de vendas e treinamento de corretores. É óbvio que eu fiz meu caderninho, vocês vão receber daqui a pouco lá no grupo do Telegram. Então, o que tem aqui? E vocês sabem que eu sempre preparo as lives no dia das lives, né? Porque eu gosto de estar com conhecimento fresco e às vezes aparece algum insight no dia ou no dia anterior, eu gosto de colocar dentro das lives. Bom, a gente falou numas lives para trás sobre VGV. E o objetivo da incorporação imobiliária é gerar venda. Quando a gente faz o cálculo do VGV, eu já contei para vocês numas lives para trás, na live de VGV mais precisamente, deixa eu pegar aqui no meu caderninho. Qual é a página? Comitê de mercado. Aqui. Na live do dia 20 de janeiro, eu falei sobre o que é VGV, Valor Geral de Vendas. E eu mostrei isso aqui para vocês, né? Essa pizza que eu costumo trabalhar. O que essa pizza representa? Ela me diz o seguinte: a obra normalmente equivale a 45%, 50% do VGV. Meu terreno vale... Aí, terreno varia demais, não vou entrar no detalhe do terreno, mas o terreno vale 10%, 15%, depende do valor do empreendimento. Aqui eu tenho meu lucro, né? 20%, 15%, 20%, 25%. Às vezes eu estou falando de empreendimento, loteamento chega a 65%, 70%, então isso tudo varia. E a gente tem um outro grupo aqui, que é o grupo de manutenção, administração de obra, taxa de incorporação, marketing, comissão de vendas, juros do financiamento ou juros de captação de recursos e os nossos impostos. Se você fizer patrimônio alienação fiduciária, patrimônio de afetação, você entra no RET e paga só 4%. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu fiz o meu estudo de viabilidade econômica lá atrás, eu já determinei quanto que eu ia gastar com marketing, quanto que eu ia gastar com comissão de corretores, né, com comissão de vendas. Então, quando eu venho para essa etapa de estratégia de vendas e treinamento de corretores, eu já tenho dinheiro para gastar com isso. Eu já tenho como investir esse capital nesse tratamento das vendas. E aí, normalmente, o marketing, a gente trabalha de 1% a 3% do VGV. Comissão de vendas, de 4% a 6% do VGV. Isso é fixo, Carol? Não. Por que isso varia? Aí eu preciso de uma live só para falar sobre isso. Então, não vou entrar nesse detalhe agora. Então, quando eu falo que eu tenho 1% a 3% do meu VGV para trabalhar marketing, o que eu estou dizendo? Que eu vou fazer imagem de vendas, eu vou fazer stand de vendas, eu vou fazer 3D, tour virtual, impressão de folder, isso tudo está dentro do custo de marketing. Comissão de corretores é a comissão que eu pago para pagar a venda. Eu estou remunerando o corretor. Dentro desse 4% a 6%, se eu quero fazer uma premiação, se eu quero fazer uma campanha, o corretor comprou, vendeu, bateu a meta do mês, ele ganhou uma moto, ele ganhou um carro, ele ganhou, depende do VGV, você tem premiações grandes, né? Essas premiações, tudo isso está dentro
dessa verba para comissão. Então, eu tenho duas verbas que estão atreladas a vendas. Marketing, que vai produzir o ferramental, a ferramenta, para eu atrair esses clientes, e a comissão, que é a remuneração do corretor, da imobiliária, e por aí vai. A gente vai falar um pouco na live de amanhã, que a gente vai ter a live sobre marketing digital, e eu vou falar um pouquinho também que a forma como a gente paga esse marketing, às vezes ele também está atrelado ao resultado do negócio. Mas isso eu vou deixar para amanhã. Então, quando eu estou falando sobre venda, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu preciso montar minha tabela de vendas. Como é que eu monto a minha tabela de vendas? A primeira coisa que eu faço é mapear o meu produto. Muito incorporador não sabe fazer isso. Já vi lançamento que o incorporador bota todos os apartamentos com o mesmo preço. Oi? Não. Você tem que criar uma tabela de vendas, aonde você vai, primeiro, você tem que mapear o seu produto. Então, você tem que entender com clareza qual é o seu mix de produto. Eu tenho, nesse exemplo que eu coloquei aqui no caderninho, que vocês vão receber depois lá no canal do Telegram, eu coloquei o seguinte, eu tenho 60% 2Q, 35% 3Q e 5% um duplex, um triplex, uma unidade diferente. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, dependendo do padrão do empreendimento, eu estou dizendo que o meu produto triplex, duplex, ele vai ter uma liquidez menor do que o meu 2Q. O que isso significa? Significa que eu tenho unidades que vão vender mais rápido, e eu tenho unidades que vão ser as unidades desejo, que vão ser aquelas unidades que vão alavancar o meu VGV, e que, portanto, são as unidades que vão demorar um pouquinho mais para serem vendidas. Isso é ok, tá normal. A gente tem só que não entrar em pânico, porque a gente está vendo todas as unidades 2Q sendo vendidas, as vendas da 3Q pingando, e eu não vendo o duplex. E o duplex está lá encalhado. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade, eu tenho 100 pessoas querendo comprar o 2Q, e eu só tenho 2 pessoas querendo comprar o triplex. É normal. Então, na hora que a gente vai fazer essa comercialização, a gente tem que entender que tem unidades que vão ter uma atração maior, e tem unidades que a gente vai precisar ter um esforço, um trabalho maior para a gente atrair os clientes para essas unidades, beleza? A outra coisa é que, da mesma forma que a gente tem as unidades duplex para as triplex, da unidade triplex, duplex, para 3Q, para 2Q, então, essa unidade duplex, ela tem uma menor liquidez, ela é mais difícil de vender do que a unidade 2Q. Só que o ticket é inversamente proporcional. O ticket final, quem não sabe o que é ticket, me mandaram mensagem outro dia, Carol, o que é ticket? Ticket é o preço final da unidade. Então, o ticket da minha unidade 2Q é menor que o ticket do meu triplex. E, obviamente, o meu triplex vai alavancar meu VGV muito mais do que a minha unidade de 2Q. Beleza? E aí entra naquela parte de exclusividade. Então, o 2Q é o arroz com feijão. Ele não vai ser tão exclusivo. A unidade, o empreendimento triplex, ele já é mais exclusivo. Ele é exclusivo. Tem 5% do meu empreendimento que tem aquela unidade. Então, na hora que eu vou montar a tabela, primeiro eu tenho que entender isso. Depois, eu tenho que entender diferenciação por andar. E não é simplesmente quanto mais baixo, mais barato, quanto mais alto, mais caro. Não é isso. Você tem que olhar para a sua região e entender. O cliente que está no quarto andar tem um prédio na frente dele, então ele não tem vista. Mas a partir do 5º andar, ele já tem vista livre para um parque que está lá na frente. Isso é construir uma tabela de vendas. Carol, mas o prédio nem construiu ainda. Tá, tudo bem, mas qualquer pessoa consegue ver. O prédio da frente tem tantos metros de altura. O prédio de trás vai ter tantos metros de altura. Eu pego a cota de soleira, eu meço e descubro. A partir do 6º pavimento, eu tenho vista livre para o parque. Você tem que vender isso. Isso tem que estar na sua tabela. Da mesma forma que isso tem que, na sua tabela, tem que estar a localização da unidade dentro do empreendimento. Eu, Carol, prefiro comprar um apartamento longe da área de lazer, porque eu não quero menino gritando na minha janela. Só que tem gente que vai preferir ficar do lado da área de lazer, porque é o pai e a mãe que vai olhar a criança lá brincando. Então, isso tem que estar também dentro da sua tabela de vendas. E você tem que entender que aquele cliente talvez queira aquele atrativo. Então, a gente tem que quebrar essa mentalidade do corretor de falar, esse aqui é o apartamento. Não, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que eu estou querendo dizer.
Porque às vezes a minha cabeça vai lá na frente, eu tenho que voltar um pouquinho, calma. Então, a gente tem que olhar qual é o andar que esse empreendimento está localizado, qual é a localização do empreendimento dentro do próprio empreendimento, qual é a localização daquela unidade autônoma. Por exemplo, eu, Carolina, não quero um apartamento que esteja do lado do elevador. Por quê? Porque vai ficar a gente lá conversando do lado do elevador. Eu sou uma pessoa que eu sou sensível ao barulho. Então, vai ficar conversando do lado da minha porta ali, eu vou ficar escutando a pessoa falando. Não, eu prefiro que o meu apartamento seja lá no final do corredor. E todas essas coisas têm que estar atreladas à qualificação do produto. Inclusive o posicionamento das vagas de garagem, mas aí entra na definição do produto, nos quadros de NBR, e é o incorporador que define isso. Mas isso também está atrelado à venda. Se eu comprar um apartamento tal, a minha vaga de garagem vai estar do lado do elevador. É um apartamento mais valorizado do que aquele apartamento que a vaga de garagem está lá do outro lado. Porque às vezes ele tem que atravessar uma área descoberta e pegar chuva. E isso tem que estar atrelado ao preço da unidade. Se eu percebo, na hora que eu estou fazendo o mapeamento do meu produto, eu percebo que eu tenho 2 tipos de unidade 2Q no mesmo pavimento. Uma tem vaga coberta, outra tem vaga descoberta, a gente já sabe como é que a gente vai trabalhar o preço. Se o acesso desse cliente é por área descoberta, no dia de chuva, ele vai saber a diferença. Ele vai saber a diferença disso no dia de chuva. Que ele está com um monte de sacola de supermercado, chovendo para sair do carro dele e chegar na portaria dele. Então, tudo isso tem que estar, isso tem que se transformar num diferencial de preço. E mais ainda, o corretor tem que fazer com que o cliente entenda essa diferenciação de preço no produto. Por isso que o incorporador tem que explicar muito bem o produto para o corretor, e a gente vai chegar lá. O que mais? Vista. Já falei de vista, né? Eu tenho uma vista para um lugar, eu tenho uma vista para outro. Então, na parte de maquete eletrônica, de 3D, é muito importante a gente explorar isso. Olha, quem comprar os apartamentos final, blá, 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 a partir de tal pavimento, tem uma vista livre para o parque tal. Vocês têm que vender isso. Isso tem que estar assim, isso tem que estar marcado na tabela de vendas. Você tem que saber que aquela unidade, o diferencial dela é esse. A gente não pode olhar para uma tabela de vendas e só ver número de apartamento. A gente tem que olhar para uma tabela de vendas e ver produto e diferencial que cada produto tem na tabela e no real. Posição, obviamente, né? Norte, sul, leste, oeste. Óbvio que isso impacta, né? Eu, por exemplo, tenho aqui meu escritório está para o leste, o nascente, lindo, né? Mas o sol, até as 10 e... aqui já está virando um pouquinho. Até umas 10h30, 11 horas, o sol é aqui, ó. Então, eu só consigo trabalhar pensando fechado. Não reclamo, não, acho bom. Mas, todas essas condicionantes, elas têm que virar preço no produto. Para mais ou para menos. Ela é como se fosse um termômetro. Para mais ou para menos. Ué, Carol, mas eu fiz a minha viabilidade econômica, o meu VGV deu tanto. Quando eu coloquei lá na minha planilha de viabilidade econômica, o meu VGV deu lá 15 milhões, 20 milhões, 5 milhões que seja. Como é que eu vou dividir isso? E aí é que é o pulo do gato. Não necessariamente você precisa distribuir esses 20 milhões. Você vai precificar as unidades e, às vezes, você vai alavancar o teu VGV no final só pela precificação. Por quê? Porque o mercado não consegue perceber uma diferenciação de valor se você não conseguir criar realmente uma diferença. Se você botar R$500 de diferença de uma unidade para outra, então você, às vezes, tem que puxar um pouco mais essa diferença. E na hora que você monta a tabela de vendas, é comum que você aumente o seu VGV. Só que esse valor não é percebido pelo cliente. Então, é como se você já automaticamente gerasse uma valorização do seu produto só na composição da tabela de vendas. Isso é lindo. Treinamento de corretores. Depois, aviso meus colegas, queridos colegas corretores, eu vou fazer uma live só falando sobre isso, tá? Só falando sobre treinamento de corretores, mais especificamente. Porque, como eu disse, a gente está fazendo o geral ainda, né? Depois eu vou ter uma live mais específica para vocês, meus queridos corretores, tá? Então, vamos lá. Treinamento de corretores. Qual é a primeira coisa? E aí, quando eu falo treinamento de corretores, não importa o tamanho da sua incorporadora. Não importa o tamanho da sua imobiliária. Ah, não, Carol, mas eu sou um incorporador que eu tenho uma agência
de marketing e uma imobiliária que fazem tudo para mim, eu não me envolvo. Errado. A primeira reunião de briefing com a equipe de vendas, quem tem que apresentar o filho é o incorporador e, se possível, com o arquiteto do lado. É o melhor jeito. Por quê? Porque a gente vai passar o sentimento, não só a descrição técnica, mas o conceito, o sentimento por trás do desenvolvimento daquele produto. E eu sempre falo, os primeiros clientes são os corretores. Porque se eles comprarem a ideia, eles vão vender assim, ó. Então, o que acontece? Etapa zerinho. Primeira coisa que a gente tem que fazer, apresentar o conceito do produto. Então, eu tenho que dizer por que eu cheguei nesse conceito. Tem que ser óbvio para o corretor também. Às vezes, a gente subestima muito o corretor, entrega o folder, puff, e fala, vende aí. E você não dá repertório para o corretor. Então, como é que eu trabalho? E eu fiz isso em grandes empresas, em pequenas empresas que não trabalhavam dessa forma, pequenas empresas que não tinham a menor ideia. Então, vamos lá, como é que eu faço? Primeira coisa, o corretor tem que entender quem é o público-alvo. Mas não é aquele público-alvo dele pegar a lista de clientes dele e mandar um e-mail com um PDF para todos os clientes. Não. É o mapeamento do público-alvo. A gente falou sobre marketing digital, né? E a gente vai ter uma live só para falar sobre marketing digital amanhã. A gente não percam, porque essa live vai ser com uma agência de marketing digital especializada em fazer isso. Portanto, assistam a live de amanhã, 10h10 da manhã. Então, quando eu estou falando em apresentar o público-alvo, a agência de marketing já desenhou esse público, junto com o incorporador. A gente já moldou a cara desse cliente. A gente fez a captação dos clientes usando o marketing digital, ou seja, a gente não vai matar uma formiga com uma bazuca, a gente vai ser cirúrgico para encontrar as pessoas que querem aquela localização, com aquele valor, com aquele mix de produto. Ela compactua os mesmos valores que esse produto quer gerar. É isso. Porque o que a gente está vendendo não é uma calça jeans, a gente está vendendo um apartamento, a gente está vendendo uma casa, a gente está vendendo um sonho. E quando a gente começa a entender que esse sonho pode ser um dos maiores sonhos que a pessoa vai realizar na vida, a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar com muita seriedade, porque a gente tem que fazer com que ele perceba que aquele produto vai realizar o sonho dele. E quando a gente entra na sintonia do que o cliente quer, com o que a gente fala, é isso que eu digo, o marketing serve para a gente vender com esforço pequeno. A gente teve o esforço antes de desenvolver o conceito, de desenvolver o produto, desenvolver a qualidade do produto. Mas, na hora da gente chegar nesse cliente, a gente já chegou no cliente com essa história, com essa conversa pronta, tá? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai fazer a apresentação do conceito do produto, a gente vai descrever esse público-alvo, né? E aí, volto a dizer, esse público-alvo ele foi desenhado pelo marketing digital, junto com a agência de marketing, e ele vai ser apresentado para o corretor como entenda com quem você está falando para saber como você vai apresentar esse produto para esse cliente. Depois a gente entra no treinamento técnico do produto. O que é isso, Carol? Treinamento técnico do produto é eu pegar o folder de vendas, todas as imagens que a gente desenvolveu, e aí eu vou no detalhe. Eu tenho que explicar exatamente o que é uma placa fotovoltaica, eu tenho que explicar o que é um vidro laminado colado, eu tenho que explicar por que essa praça é desse jeito, eu tenho que contar para o cliente quais os diferenciais técnicos que eu tenho ali dentro daquele produto. Só que mais do que isso, eu tenho que fazer com que o corretor consiga apresentar o produto com toda a complexidade que ele tem de uma forma simples. Então, para isso, o incorporador, junto com a agência de marketing ou com a equipe de desenvolvimento de produto dentro da incorporadora, a gente vai mastigar esse conhecimento técnico. A parede é de drywall, não é de drywall. Alvenaria estrutural, o que eu posso fazer numa casa de alvenaria estrutural, o que eu não posso? Muito empreendimento econômico, que a gente faz com alvenaria estrutural ou parede de concreto, a gente tem que explicar coisas que o cliente pode fazer, coisas que ele não pode fazer. Então, nesse treinamento técnico, é onde eu vou dizer para o meu cliente, você está pagando por isso. É isso que você está recebendo. Esse é o produto que você está recebendo. Depois, a gente já tem que ter de antemão uma lista de objeções.
de perguntas, de críticas que o cliente vai ter, e a gente já tem que ter uma lista de respostas prontas. Que, Carol? O cliente vai perguntar, mas eu posso pendurar meu armário nessa parede de drywall? Mas como é que eu faço? E o corretor tem que estar preparado para responder. E ele vai responder, pá, pá, pá. Ele já sabe, tecnicamente, ele já está preparado. Então, o incorporador é quem já conhece o produto e ele tem que antecipar essas perguntas com a empresa de marketing, com a estratégia que você adotar, mas você já tem que antecipar essas perguntas para que elas sejam respondidas no ato da venda. Porque a gente sabe que venda tem um pouco daquela emoção também. O cliente, ele se encanta. É óbvio que hoje em dia os clientes já chegam para fazer a compra com muito mais informação, né? Essa venda só na emoção, isso não acontece mais tanto, né? Eu estava passando aqui, vi um stand, entrei e comprei. A gente não tem mais isso, né? Lá para 2008 a gente ainda tinha, agora não. Agora o cliente, ele pesquisa, ele faz dever de casa, ele compara. Quando ele vem falar com o corretor, ele já tem tanta informação sobre o produto que a venda até fica um pouco mais simples. Então, a apresentação do conceito do produto, descrever o público-alvo para o corretor saber com quem ele está falando, treinamento técnico do produto, e aí eu vou fazer uma live falando sobre esse treinamento técnico, tá? Mais para frente. Listagem de objeções e soluções. E aí, uma outra coisa que muito incorporador come bola e não faz, que é referências e posicionamento com concorrência. É importante que nós, incorporadores, a gente já apresente para os corretores quem são os nossos concorrentes. Apresenta para o corretor. Corretor, os produtos concorrentes desse meu lançamento são esses aqui. Só que o meu produto é melhor em nisso. Você já ter esse cenário pronto na sua cabeça na hora de fazer a apresentação de um produto, com certeza vai diminuir as objeções do seu cliente e vai fazer com que o seu cliente olhe e fale, cara, essa equipe está muito mais preparada para entregar o produto. E é uma coisa interessante que a imobiliária, ela não faz parte da incorporadora, né? Ela está vendendo um produto, mas no momento que ela está vendendo o produto, ela está representando a marca da empresa. Então, o incorporador, ele tem que tomar cuidado com o tipo de informação que ele vai passar para esse corretor, para o corretor conseguir vender a imagem que o incorporador passou 3 anos desenvolvendo. E, às vezes, muito incorporador, ou por preguiça, ou por achar que não é necessário, ele simplesmente entrega o folder e fala, vai vender, corretor. E não é assim que a gente trabalha. A gente precisa preparar o corretor para entender o público, o produto e o mercado que ele está atuando, para que ele consiga ser a nossa voz no mercado e gerar as vendas que a gente estava pensando. Bom, para amanhã, então, volto a relembrar que a gente tem uma live falando só sobre marketing digital, e aí a gente vai ter uma participação, vai ser o nosso primeiro IP Convida, que são as lives onde a gente convida pessoas do mercado para trocar experiências, para falar sobre situações reais de mercado. E a primeira live IP Convida vai ser com a agência de marketing digital, chamada Pensare. E a Pensare vai entregar para a gente amanhã uma aula bacana, uma conversa muito interessante sobre marketing digital para lançamentos imobiliários. Como é que você encontra o cliente que quer comprar o seu produto de uma forma online, 100% online. Como é que você atrai essas pessoas, né? Eu tenho falado muito isso. Às vezes, quando a gente está fazendo a comercialização do produto, a gente acha que a divulgação tem que ser uma coisa em massa. E às vezes não. Às vezes você precisa só saber focar e encontrar a pessoa que já quer o seu produto. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Tá bom? Quem não deu like no vídeo, dá um like no vídeo aí agora. Compartilha nas suas redes sociais. Manda para aquele seu chefe, ou para aquele seu parceiro, ou para aquele seu cliente, para ele entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes você é um corretor, está querendo trabalhar com uma imobiliária, com uma incorporadora, a incorporadora está voando, não sabe como é que faz para fazer um lançamento, porque é o que acontece muito. Às vezes a imobiliária tem expertise e o incorporador não sabe fazer lançamento e você fica lá quebrando a cabeça. Então vamos juntos profissionalizar esse mercado em 2021. Um beijo para você, a gente se vê amanhã falando sobre marketing digital. Espero vocês. Tchau!